O jornalista Glenn Greenwald, do Intercept Brasil, divulgou conversas que manteve com a fonte dos vazamentos da Vaza Jato. O diálogo foi publicado hoje pela revista Veja e mostra que Greenwald enviou ao contato um link do portal UOL com a notícia do dia 8 de junho de que o celular de Sérgio Moro teria sido hackeado. Glenn pergunta assim: viu isso? A fonte responde: vi agora. Com isso, a massa vai ficar quente. É bom ter cautela. Posso te garantir que não fomos nós. Nunca trocamos mensagens, só puxamos. Se fizéssemos isso, ia ficar muito na cara. Não somos hacker newbies, que quer dizer amadores. A notícia não condiz com o nosso modo de operar. Nós acessamos Telegram com a finalidade de extrair conversas e fazer justiça, trazendo a verdade para o povo. Na reportagem, Glenn também revela que o primeiro dos contatos com a fonte aconteceu no início de maio, antes do suposto hackeamento do celular de Sérgio Moro. Glenn reafirmou que desconhece a identidade da fonte e que não pagou nada pelo material. E em meio às irregularidades mostradas pela Vaza Jato envolvendo seu nome, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, publicou hoje no Diário Oficial da União uma portaria que prevê o impedimento de ingresso e repatriação sumária de pessoa perigosa ou que tenha praticado ato contrário aos princípios e objetivos dispostos na Constituição Federal Brasileira. A portaria altera a Lei de Imigração e Refugiados Políticos. Na prática, o governo poderá deportar, sem nenhuma possibilidade de recurso, estrangeiros considerados perigosos para a segurança nacional. O jornalista Glenn Greenwald, que é americano e vive no Brasil, comentou a portaria pelo Twitter. Ele postou dizendo o que é, enfim, essa portaria e disse assim no final: isso é terrorismo. Sobre isso, nós conversamos agora com o jornalista Fernando Brito, do Tijolaço. Oi, Fernando. Tudo bem? Tudo bom, e você? Eu achei curioso, porque essa portaria leva o número de 666. E como o pessoal gosta muito de ficar fazendo citações bíblicas, essa citação é do livro do Apocalipse 13, que diz lá no versículo 18: aqui é sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. O seu número é 666. Engraçado, né? Curioso como o Brasil é o país mesmo da piada pronta, inclusive com o próprio texto sagrado. Mas eu acho que isso aí é uma ilusão, sabe? Não existem condições políticas, nem no Brasil, nem no mundo, para que se traga a possibilidade de fazer a expulsão de um jornalista, ainda mais a essa altura do nível de comprometimentos e de acontecimentos concretos. Isso simplesmente vai piorar ainda a situação deles. O problema é que não parece haver muitas alternativas para esse rolo em que o próprio Sérgio Moro se enroscou. Você mesmo dizia na fala anterior aí à minha entrada que o Greenwald já havia divulgado um trecho da sua interlocução com o fornecedor, com a fonte das informações. Né? E aquele diálogo acontecia por conta de uma notícia de que havia uma tentativa de hackeamento do telefone do Sérgio Moro, 5 dias antes do início da divulgação dos diálogos pelo Intercept. E a fonte dizia: olha, nós não somos burros, nós não vamos fazer um negócio que nos exponha, a massa está quente, né? Aqui no Rio a gente diz: a chapa está quente, né? Não vamos nos meter. Será que eles iam, em lugar de um telefone, invadir 1.976, para usar o número exato que a Polícia Federal está trabalhando, 976 telefones de autoridades dos 3 poderes da República e achar que isso não ia ter consequências, inclusive do próprio presidente da República? Então tem coisa muito mal contada nessa história. Né? Pode ser que realmente seja essa fonte dos vazamentos, mas também pode não ser, e o Greenwald não vai confirmar que é esse camarada ou que não é esse camarada, porque isso faz parte do seu dever de proteger a fonte, até porque
segundo ele próprio, a fonte anônima. Então, ele não tem condições de reconhecer se é José, João ou Joaquim. Mas que a história está confusa, está confusa. E confusão é o que não falta, porque agora há pouco o UOL divulgou uma declaração do ministro Sérgio Moro dizendo que não teve acesso à lista dos hackeados, mas, ao mesmo tempo, confirmando que ele está avisando alguns. Quer dizer, ele tirou esses alguns de que lista? A lista que ele não tem? E é mais, ele diz que todas as pessoas que foram vitimadas por invasão dos seus celulares têm o direito de saber, perfeitamente. E ele está avisando alguns, e os outros, alguns, muitos, que não vão saber. Então, o ministro está assumindo, primeiro, uma indevida intimidade com o conteúdo de uma investigação que é sigilosa. Segundo, uma interferência com uma investigação na qual ele é objeto, no mínimo como vítima. Em terceiro lugar, um favoritismo na divulgação das informações criminais que não cabe a um juiz. E, por último, e não menos grave, o que fez ele ser desmentido pelo ministro Marco Aurélio, e hoje recebeu uma duríssima nota da OAB, que é assumir o papel de juiz do processo, dizendo que essas provas serão destruídas, o que é uma grossa asneira, porque essas provas, se nós estivéssemos falando de um roubo, elas seriam o que em direito se chama de res furtiva, a coisa roubada. Então, elas só podem ser destruídas a partir do andamento do processo, fim do processo, por ordem judicial, que manda desentranhar dos autos, para falar tecnicamente, e destruir. Não pode o juiz, entre aspas agora, Sérgio Moro, decidir que elas vão ser destruídas. Cadê o juiz do processo? Não fala? Quem fala é o Moro? Agora, Fernando, até que ponto é positivo para o governo Bolsonaro manter o Sérgio Moro com esses absurdos sendo cometidos? Porque a gente sabe que enquanto o estudo está sendo discutido em relação ao Sérgio Moro, o governo continua levando em ação um monte de outras barbaridades. É positivo para o governo Bolsonaro ter o Sérgio Moro nesse momento? Depende do que você chama de positivo. Eu acho que não é um problema, porque ele mantém Damares, ele mantém Ernesto Araújo, ele mantém esse cidadão que é uma caricatura de ministro da Educação. Então, quer dizer, por absurdos, vamos ser justos com o Sérgio Moro. Ele também não é nenhuma originalidade dentro do governo Bolsonaro. Não vejo que essa possa ser a razão. A razão pode ser, sim, daqui adiante, um problema criado no relacionamento com o judiciário. Porque por mais que se tenha tido nos últimos anos uma espécie de ditadura morística sobre o judiciário, isso parece que está começando a se desfazer. Eu vou dar um exemplo bem claro em relação ao Ministério Público. Veja, ainda hoje a Folha publicou mais uma reportagem sobre palestras milionárias de Deltan Dallagnol, agora com uma empresa que circunstancialmente estava envolvida na Lava Jato. O texto divulgado mostra claramente que não tinha absolutamente nenhuma ligação acadêmica com palestra magistral, nada. Era uma atividade de propaganda para o lançamento dessa empresa que contratou no mercado de Curitiba. Será que os outros promotores, os outros 15 mil promotores do país, estão se sentindo à vontade com isso? Será que eles estão sendo olhados tortos pelos seus colegas, suas famílias? Será que eles não estão sendo cobrados? Como é que é? Você também está fazendo palestra por 10 mil, 5 mil? Quanto é que você me cobra para ir lá falar no almoço do Rotary? Não, eles estão sendo colocados numa posição de mercenário que não é confortável para ninguém. Em segundo lugar, os juízes também estão vendo esse atropelo do ministro da Justiça tomar para si uma investigação e decidir o que vai ser feito com as provas da investigação, que vai mandar destruir, quem deve ser avisado, quem não deve ser avisado. Eles ficam olhando e vendo, pera lá, está havendo uma invasão de competência, uma usurpação da função judicial. E por mais que nós possamos dizer que a nossa Justiça e o nosso Ministério Público
tem uma espécie de, ímen complacente nessa questão do Sérgio Moro, passando dos limites está. E isso faz com que ele passe a sofrer um certo isolamento. Sérgio Moro se blindava na unanimidade nacional. É como na história do rei, que tinha roupa nova, feita por 2 espertalhões, que não era nada senão um fingimento. E ele desfilava nu pelas avenidas do reino. Até que apareceu alguém e disse: o rei está nu. Sérgio Moro está nessa situação. Ele depende da crença geral que está se dissolvendo, que está deixando de existir, para fazer prevalecer os seus absurdos. Então, essa transição, no caso do Sérgio Moro, ela é muito abrupta. Eu já disse isso várias vezes. O morismo era maior que o bolsonarismo. Hoje, o morismo se reduziu ao bolsonarismo e talvez até a menos que isso. Porque, como você mesmo frisou, a partir de um certo ponto ele se torna incômodo. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.